Existe alguém na sua vida agora que não consegue se aproximar de você. Tentaram, continuam tentando. E você não consegue entender por que algo sempre parece interferir. Por que a conversa esfria? Por que a conexão nunca se firma? Por que, não importa o quanto ambos se esforcem, uma parede invisível continua a surgir entre vocês? Você assumiu que era personalidade? Talvez um momento errado. Talvez suas próprias feridas emocionais criando distância. Mas e se não fosse nada disso? E se algo muito mais antigo, muito mais militarizado e muito mais preciso do que seus sentimentos estivesse entre você e essa pessoa? Não uma coincidência, uma missão. Porque é o que nos ensinaram na escola dominical. Seu anjo da guarda é uma figura gentil e brilhante com asas macias que te pega quando você cai e sussurra conforto quando você chora. Quente, macio, decorativo. Um babá celestial flutuando sobre sua vida, ocasionalmente te afastando do trânsito. Essa é uma bela história. É também perigosamente incompleta. O ser designado para a sua vida no reino espiritual não é decorativo, não é passivo e não pede sua permissão antes de agir. O que a maioria dos cristãos nunca aprendeu é que a designação angelical não é conforto. É guerra, é ativa, é territorial. E a coisa mais chocante que seu anjo da guarda faz não é te proteger de acidentes de carro ou acalmar seu coração ansioso às 3 da manhã. A coisa mais chocante que ele faz é bloquear pessoas específicas, deliberadamente, cirurgicamente, às vezes permanentemente. E você sentiu isso. Você simplesmente não tinha guardado isso. Você sentiu isso quando desesperadamente queria um relacionamento com alguém e uma força invisível continuava criando atrito que você não conseguia explicar. Você sentiu isso quando alguém em quem você confiava saiu da sua vida e, apesar da dor, algo mais profundo do que suas emoções pareceu suspirar de alívio. Você sentiu isso quando uma porta se fechou tão forte e tão rápido que nenhuma lógica humana poderia explicar a velocidade. Isso não foi aleatório. Isso foi autorizado. A igreja fez algo quieto e devastador com o conceito de ministério angelical. Ela o domesticou. Reduziu uma realidade espiritual aterrorizante, gloriosa e operacionalmente sofisticada a imagens de cartões de felicitações. E ao fazer isso, deixou você completamente despreparado para entender o que realmente está acontecendo em sua paisagem relacional. Deixou você de luto por coisas que foram bloqueadas para sua proteção. Deixou você lutando para recuperar conexões que foram cortadas por inteligência divina. Deixou você confuso, magoado e espiritualmente analfabeto sobre a mecânica de sua própria vida protegida. Aqui está o que eles não te contaram. A palavra em grego original para anjo é angelos. Significa simplesmente mensageiro ou emissário. Mas quando você vai mais fundo, quando examina o equivalente hebraico malak, algo muda imediatamente. Um malak não é um portador passivo de informações. Um malak é um emissário delegado com autoridade operacional total. No antigo mundo do Oriente Próximo, quando um rei enviava um malak, esse agente carregava todo o peso e poder do trono do rei. Rejeitar o malak era rejeitar o rei. Interferir com o malak era declarar guerra ao próprio reino. Seu anjo da guarda não é uma sugestão de Deus. É uma extensão delegada da autoridade divina implantada sobre sua vida específica, seu território específico, seu chamado específico. E aqui está a realidade teológica que o cristianismo moderno abandonou quase inteiramente. Nem todo ser humano que tenta entrar em sua vida tem permissão para estar lá. O reino espiritual opera com autorização, não emoção, nem mesmo vontade humana, autorização. Isso não é sobre ser escolhido ou especial em algum sentido inflado do ego. Isso é sobre arquitetura. Quando Deus escreveu sua vida, Ele a escreveu com uma infraestrutura espiritual específica já em vigor. Há pessoas escritas nessa infraestrutura, há pessoas que nunca foram escritas. E então, há pessoas que foram escritas, mas cujo capítulo se fechou, e que agora estão tentando reentrar em um espaço para o qual não tem mais autorização. Seu anjo da guarda conhece a diferença entre os três. Você muitas vezes não. Isso levanta uma questão mais profunda e muito mais desconfortável. Se seu anjo está bloqueando certas pessoas, de que ele as está bloqueando? Que ameaça esses indivíduos carregam que requer intervenção celestial? Abra o livro de Daniel, capítulo 10. Leia devagar. Leia como um dossiê militar classificado, porque é precisamente isso que é. Daniel estava jejuando e orando por 21 dias. 3 semanas de consagração espiritual radical. Sem comida, sem prazer, apenas intercessão implacável. E então um ser aparece para ele. Não uma figura suave e brilhante de cartão de felicitações. Um ser cujo corpo era como berilo, cujo rosto parecia um relâmpago, cujos olhos eram como tochas de fogo, cujos braços e pernas brilhavam como bronze polido, cuja voz soava como o rugido de uma multidão.
Daniel, um dos homens mais justos de toda a Escritura, desabou. Seus companheiros fugiram. Eles não podiam ver o que ele via, mas sentiram o peso de sua presença e correram. Daniel perdeu toda a força. Ele ficou de bruços, tremendo. E então, o ser fala. E o que ele diz destrava um sistema operacional inteiro do mundo espiritual, que a maioria dos crentes nunca acessou. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. No primeiro dia, dia 1, Deus ouviu a oração no dia 1. Mas aqui está o ponto de fratura. Aqui é onde tudo o que a maioria das pessoas acredita sobre oração e resposta espiritual desmorona. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias de atraso. Não porque Deus estava ausente, não porque a oração de Daniel era insuficiente, mas porque uma entidade espiritual territorial, uma principado sombria designada a uma região geográfica e governamental específica, resistiu ativamente ao mensageiro angelical que carregava a resposta de Daniel. Isso não é metáfora. Isso não é alegoria. Isso é a Bíblia descrevendo, em detalhes operacionais e táticos, a existência de um campo de batalha espiritual sobreposto diretamente à realidade humana. Existem príncipes, existem territórios, existem missões, existem bloqueios, e então o ser revela algo que muda todo o cálculo. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, pois eu estava detido lá, com o rei da Pérsia. Miguel, um arcanjo, um comandante de forças celestiais, foi despachado para quebrar a resistência para que a resposta pudesse finalmente chegar a Daniel. Isso é mecânica celestial. Isso é guerra espiritual descrita não em linguagem espiritual vaga, mas em terminologia precisa, militarizada e tática. Existem entidades designadas para resistir. Existem entidades designadas para quebrar a resistência. E as orações dos seres humanos na Terra ativam diretamente o ritmo operacional do reino espiritual. Agora traga isso de volta para a sua vida e faça a pergunta que muda tudo. Se um principado sombrio pode bloquear um mensageiro angelical carregando uma resposta de Deus, o que um ser humano comprometido ou sombrio pode carregar para a sua vida que acionaria a postura defensiva do seu anjo? É aqui que a revelação se abre. Você foi ensinado a discernir pessoas por seu comportamento, por suas palavras, pelo fruto que produzem em sua vida natural. E sim, isso importa. Mas a realidade espiritual vai muito mais fundo do que o olho natural pode observar. No grego original, a palavra que Paulo usa em Efésios 6 para os inimigos contra os quais lutamos é cosmocrator, que significa governantes do mundo ou governantes desta era. Estes não são seres humanos, não são conceitos abstratos. São entidades espirituais específicas, organizadas, hierárquicas com missões específicas sobre regiões geográficas específicas, linhagens sanguíneas específicas, territórios vocacionais específicos e indivíduos específicos. Aqui está o que a maioria dos cristãos perde. Essas entidades não trabalham isoladamente. Elas trabalham através de seres humanos. Nem sempre através de seres humanos, obviamente maus. Às vezes, através de pessoas bem intencionadas. Às vezes, através de pessoas que te amam. Às vezes, através de pessoas que você quer muito em sua vida. O cavalo de Troia não era aterrorizante porque era obviamente uma arma. Era aterrorizante porque parecia um presente, parecia uma bênção. Os troianos celebraram sua chegada. Uma pessoa pode ser portadora de uma missão espiritual contra sua vida sem qualquer consciência de sua parte. Ela pode carregar caos, ciclos de destruição, contaminação espiritual ou interferência energética, que desestabiliza a frequência específica do seu chamado sem nunca ter a intenção de fazê-lo. Sua ferida pode se tornar uma arma, sua escuridão não resolvida pode se tornar uma transmissão. E seu anjo da guarda, operando com inteligência que transcende tudo o que você pode observar com seus olhos naturais, percebe essa contaminação imediatamente e age, sem consultar seus sentimentos, sem esperar que você descubra, sem pedir seu voto sobre o assunto. Isso nos leva à virada que torna tudo pessoal. A revelação que muda não apenas o que você acredita, mas como você vive. Você sofreu com certas partidas. Você lamentou certas portas fechadas. Você lutou com certos relacionamentos que nunca se acenderam, apesar do quanto você os desejava. Você se culpou. Você culpou a outra pessoa. Você culpou o momento. E se o agente da separação não foi disfunção? E se foi proteção? A mecânica espiritual em funcionamento em sua vida é mais precisa do que qualquer conselheiro de relacionamento humano, mais precisa do que qualquer teste de personalidade, mais completa do que qualquer verificação de antecedentes que você pudesse fazer. Seu anjo da guarda carrega inteligência sobre as missões espirituais que seguem cada pessoa que tenta entrar em sua esfera. Ele sabe o que elas carregam. Ele sabe o que elas ativariam em você. Ele sabe que portas a presença delas abririam em sua vida. E às vezes essas portas levam não ao florescimento, mas à devastação.
E isso não é porque essas pessoas são más. Isso é por causa de território, por causa de missão, por causa da realidade de que a mesma pessoa que é um presente dentro do chamado de outra pessoa é uma ameaça dentro do seu. Pense nas maneiras específicas como seu anjo responde. Nem sempre produz eventos sobrenaturais dramáticos. Na maioria das vezes, funciona através do ordinário. A conversa que inexplicavelmente morre. A logística que continua desmoronando em torno de uma conexão particular. O desconforto inexplicável que você sente na presença de alguém, mesmo quando tudo parece bem na superfície. O atrito recorrente. As portas que não abrem, não importa o quanto você force. Você tem lido essas experiências através das lentes de circunstâncias naturais. Comece a lê-las através das lentes de autorização espiritual. Comece a perguntar, não por que não funcionou, mas o que estava protegendo. Agora, isso se aplica diretamente a você. Agora mesmo. Hoje. Se você tem se esforçado para forçar uma conexão que continua batendo em paredes, você precisa sentar com uma pergunta desconfortável. A resistência vem do inimigo tentando bloquear sua bênção, ou a resistência vem do seu anjo tentando bloquear uma ameaça? Porque ambos são reais, ambos acontecem, e eles se sentem idênticos por dentro. Aqui está como você começa a diferenciar. Quando o inimigo bloqueia uma bênção, a oração quebra a resistência, e a porta, eventualmente, se abre. Quando seu anjo bloqueia uma ameaça, a oração não abre essa porta, ela abre seus olhos. A paz que você recebe não é a paz da vitória sobre um obstáculo. É a paz da clareza sobre um limite. Duas experiências espirituais completamente diferentes. E a maioria dos crentes nunca aprende a distinguir entre elas. Esta é a tecnologia de oração que muda tudo. Pare de orar para que Deus abra todas as portas fechadas. Comece a orar por inteligência divina sobre quais portas fechadas são fechadas por sua autoridade e quais são fechadas por resistência inimiga. Comece a pedir que seus olhos espirituais sejam abertos para a missão por trás da pessoa, não apenas a pessoa. Comece a pedir ao seu anjo que revele o que ele percebe que você não pode. Porque você não está operando sozinho. Você nunca esteve. Você foi designado um agente celestial de poder e inteligência extraordinários que tem velado sobre sua vida desde o início, que conhece o terreno do seu chamado, que tem o plano operacional para sua missão específica nesta terra, e que tem autorização total do Rei dos Céus para interceptar, bloquear, redirecionar e repelir qualquer coisa que comprometa essa missão. Mas aqui está o peso da responsabilidade que essa revelação coloca sobre você. Esse conhecimento não é uma licença para a passividade, não é um passe livre para se isolar e chamar toda dificuldade em seus relacionamentos de ataque espiritual. É um chamado a um nível mais alto de discernimento, porque seu anjo pode bloquear, mas você também pode anular sua própria proteção tomando decisões voluntárias para buscar o que o Espírito de Deus já sinalizou como perigoso. Você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode anular o aviso em seu espírito. Você pode silenciar o atrito através de pura teimosia humana e se colocar diretamente na ameaça da qual seu protetor celestial estava trabalhando para te proteger. Este é o peso. Você tem proteção, mas você também tem agência, e o custo espiritual de usar sua agência para anular sua proteção é severo. Os israelitas no Sinai tinham uma coluna de nuvem e de fogo. Eles tinham a presença visível, tangível e inegável da proteção e orientação de Deus. E ainda assim construíram o bezerro de ouro. Ainda se revoltaram contra Moisés. Ainda morreram no deserto à vista da promessa. A proteção não te torna imune às consequências da desobediência voluntária. Ela te torna responsável a um padrão mais elevado de saber melhor e escolher mesmo assim. Então pare de lutar contra as paredes. Comece a lê-las. Pare de lamentar cada partida. Comece a honrar a inteligência por trás de algumas delas. Pare de assumir que toda pessoa que quer estar perto de você tem autorização para estar perto de você. Pare de assumir que toda pessoa que foi removida merecia ser seu inimigo. A realidade espiritual é mais gentil do que isso e mais precisa do que isso. Algumas pessoas foram removidas porque eram ameaças. Algumas foram removidas porque seu capítulo estava completo. Algumas foram removidas porque a próxima versão de quem você está se tornando requer uma infraestrutura de relacionamento diferente da que você tem atualmente. Seu anjo não está reagindo, ele está antecipando. E a pergunta com a qual você precisa sentar esta noite não é quem bloqueou essa pessoa da sua vida. A pergunta é se você confia na inteligência daquele que autorizou o bloqueio. Porque o Deus que escreveu sua vida, que enviou seu anjo antes de você dar seu primeiro suspiro, que projetou a arquitetura espiritual específica do seu chamado e da sua proteção, que abriu mares, quebrou correntes e ressuscitou mortos, esse Deus não faz implantações imprecisas. Ele não designa guerreiros celestiais para guardar vidas irrelevantes. Ele não te escreve um anjo e depois deixa esse anjo operando sem inteligência de missão crítica.
Você não é guardado por acidente, você é guardado por design. E os bloqueios em sua vida relacional não são falhas de sua história, são capítulos dela. Se esta mensagem abriu seus olhos para algo que você nunca viu antes, clique no botão de inscrição. Compartilhe este vídeo com alguém que tem lamentado uma porta fechada ou uma conexão perdida e precisa ouvir que algumas partidas não são devastação, mas precisão divina. E deixe um comentário abaixo me dizendo: houve alguém em sua vida que foi impedido de se aproximar de você. E olhando para trás agora, você consegue ver por que seu espírito foi protegido dessa conexão? Conte-me sua história. Eu leio todas elas. O anjo não está lá para tornar sua vida confortável. Ele está lá para garantir que você a sobreviva tempo suficiente para completar o que foi enviado para fazer.